Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Na edição de hoje nós vamos tratar de um tema específico que é o direito imobiliário. Convidando aqui, estando aqui conosco, o Dr. Daniel Scalona. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Daniel. Muito obrigado, Gil. Sempre é um prazer imenso estar aqui na nossa TVE. Perfeito. Antes de iniciarmos a nossa conversa aqui, abordando o tema do qual o senhor é um expert, eu gostaria de deixar um registro aqui, fazer um registro em meu nome, em nome da direção da TVE, da direção de produção, da equipe técnica, para uma telespectadora, doutor Daniel, que no final do ano passado, ela saiu de casa, veio até aqui a TVE para entregar um presente, um presente personalizado para o apresentador, mas que ele personaliza, e agradece todo o trabalho que esse time que eu citei faz aqui em atendimento aos nossos telespectadores e telespectadoras. A senhora Márcia Adriana Vieira, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza. Peço até desculpas por não termos conseguido agradecer antes, mas não muda nada, a intenção sua nos encheu de alegria. Muito obrigado, continue nos prestigiando todos e em especial a senhora que teve a gentileza de sair de casa e se dirigir aqui até a TVE para materializar o seu agradecimento. Valeu muito, muito obrigado mesmo. Vamos lá então, doutor Daniel, para o nosso programa temático de hoje, que vai tratar de um tema que ele é complexo, mas com a sua capacidade tenho certeza que será bastante acessível para o entendimento dos nossos telespectadores, que é a multipropriedade imobiliária. O que é isso na prática, doutor Daniel? Então, a ideia deste programa temático, Gil, e nossos telespectadores, é desmistificar essas expressões que muitas vezes juridicamente podem parecer assim um bicho de sete cabeças, mas na verdade a multipropriedade não é, Ela já é uma realidade e nós convivemos com a multipropriedade de certa forma já há muitos anos, embora ela tenha sido regulamentada recentemente que eu digo há poucos anos, mas ela já é uma realidade no Brasil há muitos anos. O que vem a ser a multipropriedade? A multipropriedade nada mais é do que um imóvel, cuja utilização é fracionada por determinados períodos de tempo. Enquanto um condomínio, ele é uma fração ideal de um todo maior, ou seja, você tem um percentual do imóvel, isso é um condomínio, edilício. Na multipropriedade você tem a propriedade real e o direito de uso sobre um determinado período do ano. Então, via de regra, subdivide-se aquela unidade habitacional, ou comercial, enfim, em 52 semanas, que são o número de semanas no ano, e cada proprietário, então, tem direito a uma fração de utilização desse período de tempo. 7 dias para cada proprietário, então podemos ter, num único imóvel, 52 proprietários, ou muitas vezes a metade, porque essas frações também podem ser divididas em menor número de tempo. Então, 2 semanas por ano para cada proprietário. Isso é muito comum em cidades turísticas. Então, a gente vai a Gramado hoje, constantemente é assediado lá pelos corretores ali na rua coberta, enfim, oferecendo essas ofertas de multipropriedade. E muitas vezes as pessoas deixam até de adquirir por desconhecimento. Pois é, eu até, doutor, desculpa lhe interromper. Claro. Mas, assim, realmente é importante esse seu esclarecimento, porque, por exemplo, o senhor disse, o corretor aborda, vai lá, me aborda, eu penso que ele está me vendendo um imóvel. Isso. Não, ele está me vendendo uma fração daquele imóvel. Exatamente, uma fração de tempo daquele imóvel. Fração de tempo. Porque a gente é assediado muitas vezes nessas cidades turísticas, você tem aqui por R$200 mil. Óbvio que não vai ser possível adquirir um imóvel, de alto padrão, muitas vezes dentro de um condomínio, de um empreendimento com toda uma infraestrutura,
por 80, 100 mil, 200 mil. É óbvio que não é possível isso, né? Então, o que está sendo oferecido, na verdade, é uma fração, direito de uso, de uma fração de tempo sobre aquele imóvel, né? Então, eu tenho direito, num resort, em Gramado ou no litoral, enfim, de utilizar aquele imóvel por um determinado período de tempo, uma semana no verão, uma semana no inverno, uma semana na baixa temporada, uma semana na alta temporada. Isso é a multipropriedade. Mas, por exemplo, isso é comum no caso das construtoras, as empreendedoras, fazerem, com perdão da redundância, um empreendimento para transformá-lo em multipropriedade, ou é mais comum o Gil compra um imóvel numa cidade turística e coloca a vender a multipropriedade, ou seja, o multiuso do imóvel? O que é mais comum? É possível que o Gil adquira uma unidade e faça uma unidade num lançamento que não está afetado por este regime jurídico, né, da multipropriedade, e queira transformar isso. Evidentemente, ele terá de ter a autorização dos demais proprietários, né? Então, fica um pouco mais difícil você transformar uma unidade que hoje é privativa tua num determinado empreendimento imobiliário, num determinado condomínio, numa multipropriedade, porque você vai ter que ter a concordância da Assembleia Geral para que isso seja possível, porque, afinal de contas, você, nessa hipótese, estaria transformando a utilização do teu imóvel por uma série de pessoas, muitas vezes até desconhecidas do condomínio, né? E aí, às vezes, o condomínio pode não aceitar esse tipo de situação. Então, o usual é quem constrói o empreendimento. Exatamente, mas a incorporadora. Desculpa, doutor Daniel, interrompendo de novo, até porque é uma área que eu trabalho. Eu lhe confesso que eu nunca vi anúncio, seja ele num veículo tradicional de mídia, seja ele no tradicional material que se usa no mercado imobiliário, que é o famoso, chamado no linguajar, né, o panfleto, ou se for no empreendimento, é o folder de vendas do empreendimento. Eu nunca vi isso, ou é desconhecimento meu, ou o pessoal isso aborda na hora? Não, evidentemente que as pessoas, o comércio, de um modo geral, ele não explicita tanto quanto nós estamos fazendo aqui no programa hoje. Correto. E essa é a intenção, é realmente abordar isso para que o público entenda o que de fato está sendo ofertado muitas vezes, né? Então, a gente recebe lá o panfleto, como usando o teu linguajar, né? Recebe lá o panfleto, aqui condomínio com piscina, salão de festas, toda uma infraestrutura, Natal Luz, etc., né? Estou citando um exemplo de Gramado aqui, mas enfim, né? Toda uma publicidade em cima daquele empreendimento. Muitas vezes a pessoa acha que está adquirindo um imóvel, né? E ele está de fato, porque a multipropriedade é um direito real sobre aquele imóvel. Ele vai ter de fato uma matrícula em nome dele, exclusivamente em nome dele, porém o direito de uso e gozo dessa propriedade é limitado a uma fração de tempo. Que na prática isso é materializado no contrato? No contrato, na matrícula do registro. Então vamos lá, para que vocês possam entender, o nosso telespectador possa entender. Eu sou um incorporador, faço um empreendimento com toda uma infraestrutura, então 200 apartamentos com piscina, salão de festas, cooktop lá para fazer a refeição, etc. e tal, né? Toda a infraestrutura do condomínio. E eu então vou vender essas unidades no sistema, no regime jurídico da multipropriedade. Então eu pego o apartamento 101, por exemplo, posso vender para 52 pessoas. Então, veja a rentabilidade desse empreendimento. Para o incorporador, é uma rentabilidade fabulosa, né? Para o adquirente, também é um bom negócio, porque se ele fosse adquirir 100% deste apartamento 101, ele teria de desembolsar R$1 milhão, né? No entanto, ele vai adquirir uma fração de tempo de uso, né? Muitas vezes por 100%. 10%, 15% do valor da propriedade, né? Então, essa é a vantagem da multipropriedade para quem adquire, ter o direito de uso, né? Digamos por 30 dias, 15 no inverno, 15 no verão. E para o incorporador, a grande vantagem é que a rentabilidade se torna bem maior do que uma venda tradicional de uma unidade, né? E quais são os deveres? O senhor falou dos direitos, por exemplo, lá assina no contrato que paga X, vai poder usar uma vez 15 dias no período
do inverno, outros 15 dias no verão, enfim. E quais são os deveres do multiproprietário? Veja, ele é tão proprietário quanto um dono de um apartamento normal, né? Portanto, ele vai responder pelas despesas de condomínio como se um proprietário integral fosse, né? Todavia, ele vai responder proporcionalmente ao período em que ele está utilizando, né? Então, vamos lá, a cota de condomínio é R$2.000 por mês. Vai dividir-se esses R$2.000 em 52 semanas, né? Então, a cota de condomínio mensal dele também reduz bastante, né? Mas é um dever do multiproprietário arcar com essas despesas de manutenção do empreendimento, tal qual num condomínio edilício normal, né? Vai responder também pela gestão, né? Afinal de contas, alguém vai ter de gerir esta propriedade, né? Então, ele responde pela gestão, responde pela contribuição das cotas condominiais, responde pelas despesas de luz, normal, como se fosse uma propriedade tradicional, né? A única diferença é que, na multipropriedade, ele só pode utilizar este imóvel, usar, gozar, fruir deste imóvel, por um determinado período de tempo. E esse período de tempo ele vai ser definido pelo empreendedor. Pelo empreendedor no contrato, mas nada impede também que os condôminos, ou seja, aqueles multiproprietários, se reúnam em assembleia e possam modificar essas regras estabelecidas pelo empreendedor inicialmente, né? Vamos lá, eu adquiro uma propriedade, a minha semana caiu em fevereiro e caiu em setembro. Mas não me interessa esse período, né? O pessoal quer dezembro, né? E quer janeiro, né? Então, fica aquele adquirente ali do período de semana de abril, de novembro, enfim, muitas vezes fica prejudicado. Então, pode haver definições entre os condôminos de sorteio, né? Uma vez por ano, para modificar essa sistemática de uso e gozo, de tal sorte que muitas vezes a pessoa que adquiriu uma semana em março e novembro, né, um período de uso e gozo em março e novembro, que não é um período interessante, né, para ele, né, ele possa participar desses sorteios e aí alterar o regime de utilização. Isso pode ser feito independente da vontade do incorporador. Tá certo, doutor Daniel Scalona, participando hoje aqui no Consumidor em Pauta, que estamos tratando especificamente do tema de multipropriedade relacionado com o direito imobiliário. Nós já voltamos, nos aguarde. Olá, estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Na edição de hoje, estamos tratando exclusivamente no direito imobiliário da multipropriedade, recebendo aqui o Dr. Daniel Scalona. Dando sequência, Dr. Daniel, à temática da multipropriedade, que é a pauta específica da edição de hoje, vem à tona algumas questões que, né, são desdobramentos desse grande guarda-chuva definido como multipropriedade. Por exemplo, o senhor citou antes do intervalo, a pessoa vai lá, o condomínio, os proprietários fazem um sorteio e aí fica definido que o Gil vai ter lá no período X e no período Y, tá? Eu não tenho interesse nenhum em usar imóvel. Eu posso locar nesse período diretamente, sem passar por nenhum rito de assembleia, de definição? Eu posso locar? Pode sim. Veja, é importante esclarecer ao nosso telespectador que a multipropriedade, ela tem, assim como o condomínio residencial normal, ela tem a sua convenção interna, ela tem o seu regulamento interno, ela tem as regras internas de utilização. E essas convenções, elas, na verdade, se subdividem em duas espécies. Uma, a convenção da multipropriedade relativa às áreas comuns, né? É um regramento, e as convenções e os regulamentos das unidades privadas,
que os proprietários então podem também, por isso eu explicava aqui no bloco anterior, podem se reunir em Assembleia Geral, os multiproprietários, e definirem essas questões de rotatividade dos períodos de uso entre os multiproprietários, definirem se eles podem, digamos assim, locar via Airbnb, por exemplo, né? E não se submeter ao regime de gestão do pool, né? Porque muitas vezes se cria um pool com um administrador geral, então a pessoa quer fazer uma reserva naquele empreendimento, liga lá para o administrador, eu quero a semana tal, então vai cair para o multiproprietário Gil. Né? Não, mas eu quero a semana tal, então vai cair para o multiproprietário Daniel Scalona. Né? Então, isso é o pool que administra, né? Mas essas regras de utilização dessas áreas privativas, elas podem ser estabelecidas, deliberadas pelos multiproprietários em Assembleia Geral, como se fosse uma Assembleia de condomínio normal, porém vai deliberar sobre a utilização das áreas privativas, das áreas exclusivas dos multiproprietários, e não aquela convenção das áreas condominiais. Pode haver 2 regimes de condomínio, digamos assim, dentro da multipropriedade. Aí que está o fascínio pelo empreendimento, porque esses multiproprietários podem se reunir e estabelecer, não, nós vamos todos aqui locar via Airbnb. Não, eu quero locar pela imobiliária X, não tem nenhum problema. Os proprietários podem deliberar sobre isso na Assembleia Geral dos multiproprietários. A lei permite isso. Tem uma questão que envolve os modelos tradicionais dos regimes de condomínio, que acontece seguidamente, e num caso como esse, eu gostaria de ouvir também não só a sua opinião, né, mas o retrato da realidade, que tem a ver também, vou usar a palavra de novo, com a complexidade em função do perfil do empreendimento. Na hipótese de um dos multiproprietários não cumprir com com as suas obrigações, por exemplo, não pagou IPTU, tá? Como é que fica, por exemplo, num condomínio tradicional, num prédio, ou seja, um condomínio de casas, tá? O sujeito não pagou, o que vai, hipoteticamente, ir para o Serasa, se ele não pagar durante um ano IPTU, é o nome dele. Num caso de multiproprietários, como é que fica esse não cumprimento das obrigações, seja no caso IPTU que eu citei, ou as outras obrigações, taxa de condomínio, segurança, enfim? Sim. Veja, como é que funciona a questão? Hoje, num edifício, num condomínio edilício, então temos lá 10 apartamentos, temos 10 matrículas, né? Independentes, 10 matrículas, uma para cada apartamento. Na multipropriedade, existe o que nós chamamos de uma matrícula mãe, de todo o empreendimento, e as matrículas filhas, ou filhos, né? Para não discriminar aqui, as matrículas mães e a matrícula individual para cada período de tempo. Então, vamos lá. O IPTU sobre aquela unidade é dividido em 52 semanas. Né? Qual é a semana que não pagou? Foi a semana do Dr. Daniel. O Dr. Daniel não cumpriu aqui, o administrador mandou o boleto lá para ele pagar o IPTU da semana correspondente à unidade dele, ele não pagou. Então, ele pode ser executado e esta fração de tempo, como há uma matrícula exclusiva, né? Uma matrícula filha, como eu disse aqui, exclusiva para o Dr. Daniel, o Dr. Daniel então vai responder por essa execução pelo condomínio. Entendi. Tanto de IPTU ou pelo administrador, tanto pelo administrador quanto pelo condomínio, se for cota de condomínio. Se for cota de IPTU, também pelo administrador, porque ele fica responsável por reunir as 52 arrecadações e pagar a cota de IPTU daquela fração, né? Porque a prefeitura não divide isso. Algumas prefeituras até dividem o IPTU da multipropriedade em 52 cotas. Existe isso também, de tal sorte que aquela cota que não for paga, aquela fração ideal de tempo que não for paga, será objeto de execução pelo município ou pelo administrador do condomínio. Então, quem faz a gestão dessa multipropriedade ou dos multiproprietários
tradicionalmente é um síndico profissional, é um síndico Isto. eleito pela Assembleia do condomínio? Da mesma forma que no condomínio edilício. A administração é eleita em Assembleia Geral, né? Como eu disse, se o município tiver um regramento próprio para a execução do condomínio da fração ideal de tempo, sofrerá a execução sobre aquela unidade apenas a fração de tempo dedicada ao Dr. Daniel. Né? Se não houver, o próprio administrador, o síndico, né, para que o nosso telespectador entenda, vai ficar responsável pela arrecadação de 52 frações ideais de tempo e repassar isso ao município. Uma não cumpriu, o Dr. Daniel lá não cumpriu. Vai haver execução exclusivamente sobre a minha fração de tempo. Consequentemente, sobre a minha matrícula. Então, perceba que, juridicamente, funciona muito bem. Né? Pode ser uma opção de investimento interessante, para o incorporador também é uma opção de investimento mais rentável do que uma unidade tradicional, porém é um regime jurídico bastante complexo, né? É preciso compreender, daí o porquê deste programa temático deste ano, para que as pessoas desmistifiquem essa questão da multipropriedade, né? Compreendam quais são os seus deveres, quais são as suas obrigações e também quais são os seus direitos, né? Saber que eu posso locar para estranhos, saber que eu só posso utilizar aquela fração de tempo naquele período pré-estabelecido. Esses detalhes que são importantes para que o telespectador entenda e faça a distinção entre um imóvel tradicional e um imóvel em multipropriedade. Certamente esse perfil de empreendimento ele tem um potencial maior de atração nas cidades turísticas, ou seria... Sim, sempre, porque veja, você está adquirindo uma fração de tempo, direito de uso e gozo de um determinado imóvel, por um determinado tempo, já remete à ideia de um período de férias, né? Claro. Então, eu vou comprar em Campos do Jordão uma fração de tempo, num período em que eu sei que eu tiro férias em janeiro, Sim. todos os anos, tradicionalmente tiro férias em janeiro. Então, eu vou comprar lá uma multipropriedade na cidade que eu tenho mais afinidade, né? Naquele período de tempo. Correto. Eu não preciso investir a integralidade do imóvel para usar apenas aquele período, né? Então, veja que para o consumidor também é interessante, na medida em que ele dilui por 52, né? Por 52 semanas, ele dilui tanto o investimento quanto as despesas. Né? Claro que ele fica engessado, ele só pode locar naquele período que lhe é afeto, né? Mas é um investimento também de menor vulto, né? Claro. Então se torna interessante também para a pessoa. E né? eu também, o senhor se referiu aí o período tradicional de férias, mas nós aqui no Rio Grande do Sul já temos uma realidade de comportamento de turismo que não está atrelado só a períodos pré-definidos historicamente, como verão, inverno, que é a nossa Serra Gaúcha, né? Isso. A gente tem lá a região dos vinhedos, que tem demanda o ano inteiro, a pessoa Isso. pode escolher, eu quero ir em abril, porque em abril eu estou comemorando o aniversário dos meus filhos, ou vou comemorar todos juntos lá num determinado período. Então já tem regiões, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil afora, mas cito aqui no caso específico no Rio Grande do Sul, que não estão mais atrelados. E como o senhor disse, é uma alternativa de investimento. Né? E é claro, veja, por que no nosso litoral aqui do Rio Grande do Sul, muitas vezes a multipropriedade não tem tanto impacto quanto tem, por exemplo, no Nordeste, né? Porque o nosso verão é limitado, dezembro a março, depois não há utilização praticamente, então, naturalmente, uma multipropriedade num período de inverno no litoral do Rio Grande do Sul não teria uma aceitação de mercado, né? Agora, como você disse, regiões como a Serra Gaúcha, por exemplo, hoje demandam turismo o ano inteiro. Turismo o ano inteiro, então fica fácil colocar uma fração de tempo de uma unidade. Quase no encerramento aqui do nosso Consumidor em Pauta, doutor Daniel, se o senhor tivesse que dar 3 dicas, assim, cápsulas de atenção que um consumidor, um telespectador, o telespectador deve ter quando alguém lhe oferecer
um imóvel com essas características de multipropriedade? Excelente colocação, Gil, porque assim, uma das queixas dos turistas hoje é o assédio, né? Muito forte de corretores no litoral. Então, verifique o panfleto. Antes de adquirir, peça uma cópia da convenção de condomínio dessa multipropriedade que está sendo oferecida, peça um contrato, submeta isso a um bom advogado que vai lhe orientar, vai ver se esse empreendimento está registrado corretamente, se a escritura que você vai receber é a escritura correspondente ao período que você está adquirindo no contrato particular, uma série de detalhezinhos que são importantes, né? E principalmente observar o regulamento e a convenção deste condomínio, porque ali estarão todas as regras de uso da propriedade. Doutor Daniel Scalona, o nosso muito obrigado pela sua contribuição e participação, atendendo aqui uma pauta tão importante na edição de hoje, que é a multipropriedade imobiliária. Muito obrigado e até a próxima edição. E contamos com a audiência de todos vocês. Até lá!